em direto, porque na cidade já estou. Tudo preparado? Sou candidato. Cuidado com isso. Eu tenho um direto e candidato pelo partido. Tá ligado? Cuidado com a ligado. Now, are you ready for the election? Ah, coitado dos eleitores. Doutor, já tá. Meus parabéns. Quero caminho aqui, por favor. Afastem. 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 Quero caminho aqui, por favor. Caminho aqui, por favor. Eu não tenho condições para... Há um eleitor que tinha já aqui, abrir o caminho, por favor. Abrir o caminho. Eu não continuo. Abrir o caminho. Sim, Interrompi a... Há um eleitor aí que estava aqui. As defesas direitas dele. Estava lembrando. Onde está? Já? Secretário, já? Por favor, temos aqui um eleitor. Vocês vão deixar a entrar.
Tem que esperar. Telefone é proibido. Lá para fora. Telefone é proibido. Lá fora. Eu tenho que esperar. Espera aí mesmo. Não começas. Tem que fazer o quê? Mas não é que tem credencial. Por isso é que a minha gente aqui. Por favor! We're all just here. There you go. As cabines têm que estar visíveis aos olhos de todos. Sim, mas o senhor não está credenciado, não pode impedir quem está a trabalhar, de facto. Tá? Vai desculpar. Está a interromper as nossas imagens da televisão. Pois, mas se houver gente a mais, não conseguimos trabalhar. Tira isso daqui. Afasta-se por aqui. Afasta. Os teus trabalhos também lá atrás. Abre o caminho. Abre o caminho. A visibilidade das urnas. A visibilidade das urnas para o candidato votar. É pertinente. A visibilidade das urnas. Saia da frente. Votar haver obstrução. A transparência é pertinente. Podemos ter pessoas a votar ou obstáculos. Aqui afasta. Não tenho visibilidade da urna. Visibilidade da urna. Senhor cameraman, afasta-se por aqui para eu ter. Jovem, desculpa, um bocadinho. Vou pedir ao próximo eleitor. Delegado, já não está Tal, eleitor. Está claro. 781. Venâncio Antônio Bila Mangano. Confirmo. Delegados. Delegados. 781. Já votou uma vez? E hoje já votou? Temos que ver as mãos. Obrigada. Então temos aqui a lista dos candidatos a presidente da República. Vai escolher unicamente um, assinalar um X à frente, com as canetas disponíveis nas cabines ou com a tinta que se encontra nas cabines. Depois de escolher, vai dobrar ao meio, depois dobra ao curto e vai meter na urna de tampa azul, que é de candidato a presidente da República. De seguida, temos aqui a lista dos partidos políticos, que são vários, temos à frente e atrás. Não esquecer que temos à frente e atrás. Não podemos assinalar à frente e atrás, só assinalamos um único partido. Depois de assinalados com X ou com a tinta que se encontra nas cabines, deverá dobrar ao meio, ao curto e entra na urna da tampa branca, que é de candidatos da Assembleia da República. Se precisar de alguma ajuda, não hesite, estamos aqui para lhe assistir. Muito obrigada. Aqui afastem-se, por favor, afastem-se. Tem aquela uma delas. Qualquer uma delas. Afastem-se aqui, por favor. Aqui preciso que abram este caminho, por favor.
Com calma e olhar para as pessoas para o total. Um sorriso aqui para as histórias. Um sorriso aqui para as histórias. Esse é o nome da mesa? Aquela lâmpada. Francelina de Lisboa, Cavelho, Mongane. Francelina de Lisboa, Cavelho, Mongane. Francelina. Portanto, depois da França. Venâncio? Mas confere. Dedo e o cartão. Esse lado também. Here in the back, please. Aí está a frente. Here, here. Francelina de Lisboa, Cavelho, Mongane. Este lado. Confirmo. Este lado. Fernando? Os depoimentos do Venâncio Mongane. Mais alto. Só eu acredito que tem muitas perguntas, talvez eu fazer uma abordagem assim genérica, né? Se houver mais perguntas, depois disso poderão fazê-las, né? Bom, acabo agora de exercer o meu direito cívico. Mais alto? Sim. É? Meu Deus. Só consigo fazer isso quando estou em campanha. Ok, acabo de exercer o meu direito cívico. Mas também para se ouvir melhor, se calhar vocês fazerem um pouco de silêncio, não é? Acho que é mais prático. Ok. Acabo de exercer o meu direito cívico neste momento e também queria incentivar, apesar de tantas irregularidades que estão a ser registradas até este momento, mas eu primeiro apelo, uma exortação a todos os moçambicanos é que todos devem votar e fazer o melhor para votar o mais cedo possível, para que não se deixe tudo para a última hora, que é sempre muito complicado. Este é o primeiro ponto, portanto, quero que fique vincado que nós incentivamos que as pessoas votem, independentemente das irregularidades, dos ilícitos que foram registrados. E para começar, agora, para falar talvez de alguns casos notáveis, exatamente onde eu fui votar aqui, na Escola Completa 25 de Setembro, temos uma senhora que é presidente da mesa, que é não só funcionária pública, mas ela é titular de um dos órgãos mais importantes da inspeção económica do país. E quanto a essa matéria, nós temos uma deliberação da CNE que é muito clara relativamente aos funcionários públicos como membros das mesas de votação. Portanto, notamos logo aqui um flagrante desta natureza. O outro, neste momento, nós fizemos um registro para a candidatura à Assembleia da República dos 11 círculos eleitorais. Em 10 círculos eleitorais, a posição do Partido Podemos difere daquela que foi publicada no auto do sorteio que foi feito. No auto do sorteio, a indicação da posição do Podemos era a posição 17. E agora, em 10 círculos eleitorais, o Podemos aparece na posição 16, sendo que num dos círculos que é teta aparece na posição 15. Estou a falar da Assembleia da República, porque a nível das Assembleias Provinciais, como é sabido, é natural que isto vai variar em função da participação ou não do partido naquela Assembleia Provincial em concreto. Portanto, este é um dos pontos. Temos ainda um caso por apurar de um dos círculos eleitorais em que no boletim de voto pura e simplesmente o Partido Podemos nem sequer aparece. Estou a falar dos casos
da Assembleia da República. Não se confunda que eu esteja a falar dos casos que têm muitas nuances que é das Assembleias Provinciais. Este é um dos pontos. Outro ponto grave, de elevada gravidade, foi registrado exatamente aqui no distrito onde nós estamos. Em Canfumo, praticamente só nos deram metade das credenciais. A outra metade das credenciais, os órgãos eleitorais a nível distrital de Canfumo, rejeitaram assinar as credenciais. Portanto, são cerca de metade das credenciais que devíamos ter aqui a nível do Canfumo. Temos um caso também importante de salientar, que é o distrito de Cambuquana. São para aí, se não estou em erro, cerca de 300 credenciais, em que o nosso mandatário, depois de receber as credenciais, ele sofre uma agressão física e um assalto. Esse assalto visava exclusivamente arrancar as credenciais dele. Portanto, foi-se uma participação policial, levou-se esta participação policial e fez-se um ofício para os órgãos eleitorais a solicitar uma nova emissão de credenciais e, pura e simplesmente, a presidente da Comissão Eleitoral da cidade, Ana Chemane, pura e simplesmente rejeitou autorizar a emissão de novas credenciais que o nosso mandatário perdeu por um assalto, uma agressão física muito violenta e que tinha provas periciais, provas policiais e um auto de polícia que provava que isso aconteceu. E é um caso interessante porque a senhora Ana Chemane é a mesma senhora que nas eleições autárquicas ela validou resultados falsos que foram provados primeiro no Tribunal Judicial de Canfumo, de Ramanculo, de Camavota. Ficou provado que os editais usados para o apuramento intermédio na cidade de Maputo eram editais falsos. Isso foi provado em tribunal. E é esta mesma senhora, que é a presidenta Ana Chemane, que se mantém lá, intacta, não é? Mantém-se intacta e não houve nenhuma consequência dela ter validado editais falsos na eleição passada e nesta eleição ela volta, a sua cruzada contra a oposição e, rejeitando emitir credenciais que estão provados de que o nosso mandatário perdeu por via de um assalto. Portanto, é isto que nós temos um banditismo eleitoral muito ferrenho aqui na cidade de Maputo e esta senhora é a personificação mais alta, dessa Babilônia que foi criada aqui ao nível da cidade de Maputo. Ao nível das outras províncias, estamos ainda a apurar, mas temos vários casos também em que, mesmo com credenciais na mão, por exemplo, em Tete temos registros disso, temos registros em Nampula, temos registros em Cabo Delgado, em que, mesmo com as credenciais na mão, os nossos delegados de candidatura estão a ser proibidos de se fazer a sala para fiscalizar o processo. Portanto, é um processo que começa de uma maneira atabalhoada. Temos vários casos de cadernos eleitorais que aparecem cadernos com o presidente da mesa diferentes dos cadernos que os partidos receberam por via do STAI, com eleitores diferentes, cadernos totalmente adulterados, claramente adulterados, e temos vários registros ao nível do país. Eu posso dar números mais concretos naturalmente no final do dia de hoje, de fazer uma live a reportar com mais precisão quais são os distritos, quais são os números, mas o que nós temos recebido até agora, posso falar seguramente que temos cadernos adulterados. Temos muitos casos de delegados de candidatura do Podemos que estão a ser proibidos de se fazer a sala. Temos vários casos em que não se emitiram as credenciais, número suficiente. Então é isto, está montado aqui um sistema mais do que perfeito para se executar, para se operacionalizar uma fraude. Isso está mais do que claro. Não estou aqui a dizer isto porque tenha receio relativamente à base social que nós temos para a eleição. Isso está mais do que claro. Estou muito tranquilo em relação a esta matéria, não tenho nenhum receio em relação a isto. Vimos como é que a campanha decorreu, todas as sondagens oficiais e não oficiais nas redes sociais indicavam
uma votação expressiva, uma tendência de voto expressiva acima de 80% de governança. Portanto, não tenho receio nenhum em relação a isso, mas não me posso furtar de falar destes casos extremamente graves que representam, digamos, para mim, situações que os juristas vão poder apurar isso, mas na minha apreciação prévia são situações extremamente graves e que podem ter um grande, digamos assim, impacto no resultado final. Mas eu volto a dizer, até que a gente faça uma apreciação definitiva sobre isso, queria convidar a todos os eleitores a votar em massa. Se nós votarmos em massa, mesmo que eles façam todos os truques que estão aqui a fazer, mesmo que eles façam todo este esquema fraudulento, babilônico, de desvirtuar a vontade do povo, se nós votarmos em massa, nós temos possibilidades para que a vontade popular não seja adulterada. E volto a dizer uma coisa, por aquilo que nós acompanhamos até este momento, há condições mais do que suficientes para também fazermos algumas afirmações graves. E uma das afirmações que eu faço é que se isto continuar a decorrer neste sentido e na maneira como isto está sendo feito, eu penso que vão ter uma grande surpresa neste país, porque os jovens, para quem anda nos distritos, para quem anda nas localidades, os jovens deste país não estão disponíveis a mais uma, digamos, uma fraude desta natureza, a adulterar-se a vontade popular e, digamos, o grande anseio que os jovens querem para uma alternância democrática. E eu creio profundamente que desta vez não vai ser como as outras vezes. Vai haver grandes surpresas, infelizmente, neste país e aproveito aqui dizer, eu estarei do lado do povo. E eu creio que o povo não vai aceitar uma roubalheira desta natureza, uma falta de vergonha, um banditismo eleitoral destes, em que corruptos, bandidos, malandros, que ao longo de 50 anos só desgraçaram este país, desgraçaram a educação, desgraçaram a indústria, arrebentaram com a nossa economia, criaram das dívidas ocultas mais escandalosas da história deste país, criaram uma economia débil. O nível de pobreza neste país aumentou só nos últimos 5 anos. Foram mais de 3 milhões de pobres que aumentaram. Temos cerca de 21 milhões de pessoas neste país que vivem abaixo do limiar da pobreza. Portanto, não vamos aceitar que esta gente, que esta corja, que estes criminosos continuem no poder à força como fizeram nas eleições autárquicas. Desta vez não vai ser o mesmo cenário tão pacífico, digamos, aquele tapete de pétalas de rosas como aconteceu nas eleições autárquicas. Desta vez o assunto vai ser sério. E é bom que eles se preparem porque nós vamos estar do lado do povo. Isso fica sério. Vai ser sério sendo sério. O que é que ditou atrás do Venâncio para o BD? Não, exatamente por causa disso eu tinha que trazer alguns dados. Eu estava a fazer uma avaliação geral sobre o que estava a acontecer a nível do país e havia muitas situações que demandavam um posicionamento da minha parte. Então eu tinha que rapidamente fazer consultas a nível do nosso gabinete jurídico, a nível dos nossos conselheiros, a nível dos nossos coordenadores provinciais e depois tentar arranjar uma posição equilibrada para orientar as nossas bases. Vou-te dar um exemplo muito simples, só para não dizer que estou a falar de forma abstrata e improvisada. Alguns círculos eleitorais, os nossos eleitores estavam a perguntar, olha, se os cadernos eleitorais foram adulterados, então nós não vamos fiscalizar o processo. Nós vamos rejeitar fazer-nos a sala. Então era preciso um posicionamento em relação a isto. Outra questão era, nós não vamos votar, porque há aqui a alteração da posição do Partido Podemos. Nós não votamos, nós não queremos votar. Na Cala Porto, por exemplo, já estava a haver uma convulsão até em pública sobre isso. Então era preciso que eu tomasse atenção a estes aspectos que acho que eram muito mais importantes porque afetam bastante a ordem pública, então eu tinha que tratar destes assuntos. E isso é que ditou mais ou menos 1h30 de atraso. Agora, vou dizer uma coisa também, a CNE marcou de forma unilateral, o presidente da CNE fez aí um comunicado que eu ia votar às 7h30,
Mas foi uma decisão unilateral, não nos consultou, não chegamos a nenhum consenso. Nós tínhamos marcado, era 10 horas, mas chegamos 1h30 depois, por estas razões que eu aqui expliquei, que tinha que ter decisão sobre aspectos pertinentes e urgentes que estão a acontecer agora no terreno. Com relação à suposta fraude que está aqui a anunciar, mesmo assim está convicto de que vai vencer as eleições? Olha, eu neste momento não tenho dúvidas nenhumas, como eu disse, de que eu tenho uma tendência de voto de acima de 80%. Todos os fatos recolhidos até agora comprovam isso. Não estou a falar apenas por um simples desejo. Eu tenho fatos concretos que comprovam isso. E é por isso que eu volto a exortar a todo mundo a ir votar em massa, não se deixarem levar. Eu estou a levantar aqui questões fatuais que era preciso partilhar, mas eu volto a exortar efusivamente todo mundo a ir votar. Vamos votar em massa e em massa. Sobretudo, depois de exercer o direito de voto, que comportamento devem adotar? Naturalmente que tem que ser um comportamento cívico, tem que naturalmente seguir aquilo que a lei preconiza, não é? Naturalmente. Agora, uma coisa também volto a dizer, temos que ficar todos atentos, ainda bem que me levantas esta questão, temos que ficar todos atentos. Os jovens hoje não devem dormir, hoje é um dia fulcral para o nosso futuro e eu penso que é um momento histórico interessante porque na minha forma de ver, a história já está ansiosa, está anunciando uma transição geracional, uma alternância democrática que já há muito, digamos assim, ansiávamos e penso que esta responsabilidade de todos nós. A responsabilidade não é só dos delegados de candidatura que estão nas salas, a responsabilidade não é só dos mandatários que estão a fazer a supervisão desse processo, a responsabilidade é de todos os eleitores, de todo o povo moçambicano. Tem a obrigação de monitorar o processo, vigiar os postos de votação, vigiar todo tipo de situação que possa constituir indícios de fraude eleitoral. Portanto, todo o povo deve estar acordado hoje, ninguém deve dormir, temos que estar atentos, neutralizando todos os bandidos, malandros, fraudulentos e burladores que a gente já os conhece e devemos estar todos atentos. Venâncio, é descrito os seus opositores, circunstância, hoje é de resto um dia de soberania do povo, é o dia em que o povo exerce esse direito de soberania de escolher e definir os destinos do país para os próximos 5 anos. O facto de estar aqui e ter exercido esse direito cívico de voto, votou aqui, veio com a família, no caso a sua esposa, é de resto uma amostra de que, apesar das reticências que aponta, fazer um simpósio, apesar das reticências que aponta, acredita no processo. E a argumentação é de que esses eleitores que diz para não dormirem devem estar atentos aos órgãos oficiais para os resultados. Acho que no próximo simpósio vou-te convidar para ser orador, né? Quer dizer, é até difícil perceber a sua pergunta, né? A argumentação foi tanto. Onde é que os eleitores devem esperar e aguardar pelos resultados? Confia no processo, confia na avaliação do... Claro que o processo, de forma como começou, eu no processo até confio. O que eu não confio são os agentes que foram indicados para operacionalizar esse processo. Uma delas é esta senhora que está aqui, que era chamada Dama de Ferro lá nas inspeções econômicas, que está aqui em clara violação da lei. Não sei se ela não tem netos e filhos que tem tanta cara de pau de se colocar até em frente dos jornalistas com aquele jeitinho dela todo rústico. É uma vergonha total. Portanto, esta gente que eu não confio nela, estes agentes que foram selecionados para participar e para operacionalizar esse processo, eu não confio neles. Mas o processo em si, eu penso que o processo tem todos os requisitos e ingredientes para dar certo. Agora, onde é que as pessoas devem esperar? As pessoas devem esperar naturalmente. O que diz a lei? A lei fala de uma distância mínima de 300 metros, não é para ir para casa. Essa história de ir para casa, isso é antidemocrático e é um delírio de alguns. Alguns andam a delirar e mandam as pessoas ir para casa. Ninguém é obrigado a ir para casa. Não há nada na lei que obriga o eleitor a ir para casa. E mais, há um direito que é constitucional, que é acima até do direito eleitoral, que todo cidadão tem obrigação de colaborar para este país para a manutenção da lei e da ordem. Então, tudo aquilo que for contra a lei, for contra a ordem, for contra a Constituição, qualquer cidadão, seja ele delegado de candidatura, seja mandatário, seja lá o que for,
qualquer cidadão tem o dever, atenção, não é o direito, tem o dever de neutralizar essa situação, denunciar essa situação. Portanto, é o que eu agora exorto a juventude a fazê-lo, a estar atento, fazer o uso do direito constitucional de neutralizar todo tipo de ação contrária à lei e à ordem. Então, tudo aquilo que for para adulterar esse processo, ninguém fica em casa, não. Ficamos na rua sim e vamos ficar. Hoje é o dia de vigília. É do Rovuma ao Maputo. Nós estaremos acordados até a altura do resultado final e prontos para neutralizar todo e qualquer bandido, malandro, burlador e fraudulento que ao longo dos 50 anos se mantém de forma ilegítima, ilegal e abusiva no poder. Portanto, nós estaremos acordados. Em volta a exorçar, meus jovens, hoje não é dia para ferrar, meus amigos. Hoje é o dia para estar com os olhos bem abertos, em vigilância e patrulha permanente. Somos 14 milhões de eleitores. Os bandidos, os malandros, não chegam a mais do que 1000 pessoas. Estamos em superioridade numérica. Portanto, ninguém tenha medo, estejamos unidos e desta vez vão ter uma surpresa jamais vista neste país, porque este processo não vai ser igual aos outros. E está, neste momento, todos os ingredientes. Até digo mais, ainda bem que estão a fazer a fraude, ou estão a fazer elementos da fraude. Significa que vão nos dar elementos suficientes para a revolução que estava adormecida e hibernada, ela agora possa emergir e implodir de uma vez por todas em todo o país. Portanto, ainda bem, continuam com a vossa fraude, continuam com vossas malandragens, que agora a revolução vai começar. Sim, o Venâncio ainda acredita no processo. Está bem, ok. É assim, uma mensagem muito curta. Como é que vamos? Vamos assim. Boa sorte. Somos a televisão de Angola. Tudo bem. Estamos cá para fazer a cobertura das eleições. Tudo bem. E o nosso interesse é justamente desmistificar isso, não é? Para não pintar um partido como que esteja a agitar, não é? Não, é um direito, é um dever, portanto Claro, o alerta deve ser passado, deve ser dado, então é nesse sentido que nós queremos passar essa informação para o resto do mundo. Tudo bem. Então quero desejar felicidades, que tudo corra bem. Obrigado. E estaremos a acompanhar, se calhar mais tarde vamos falar, ou Tudo bem. dos resultados, vamos voltar a falar. Boa Obrigado. sorte. Está bem? Obrigado. Uma mensagem curta. Até deixar. Papá, deixa-me dar uma mensagem curta. Moisés, quando foi levantado para o Egito, foi ao Egito, passou situações do rei faraó. Até as mesmas pessoas que ele ia libertar viraram contra ele. Mas ele não desistiu, não desiste. Amém. Nem que haja fraude, vai à frente. Até terminar a Glória sua a Deus. missão. Moisés até hoje ficou na história. Glória a Nem Deus. que haja fraude. O seu legado, babá. E não acha que é só para os jovens, Amém. para nós também. Tá bem. Era essa a mensagem. Obrigado, mãe. Eu venho de longe, ainda não votei. Vou votar. Ah, Vim vais aqui votar ver agora? e deixar Uau, sair. que bom, que bom. Ainda já vou. Obrigado. Deus abençoe também. Deus abençoe. É para cuidar do comportão aí, é cuidado, mana. Hã? Depois, como os hospitais não têm medicamentos, agora imagina. Boa tarde. Eu pedi só umas pequenas declarações. A luz ali foi com muita dificuldade que gravamos. Ah. Celina, E ela esteve aqui Um por minuto. acaso. Sim. só que agora de repente já vais trazer aí. Podem sair só um bocadinho, a gente se ajuda. Está a fazer o cunhas da familiaridade. Qualquer coisa, a gente segue sem O parentesco está sendo usado. Mas Venâncio, eu queria saber. O Venâncio ainda Não, acredita... foi a Celina que pediu. Se quiseres, É que o Venâncio ainda o Carlos acredita Tembe, neste processo. se ele quiser, o Carlos Tembe vai te passar uma fatura, pagas adiantado, aí já posso responder a tua pergunta. Can we do a question in English? In Portuguese, only in Portuguese. Only Portuguese, only. Ele consegue... Yeah, but now only in Portuguese. Only in Portuguese. Only in O Portuguese. Venâncio ainda acredita neste processo. No entanto, há aquela questão de irregularidades que verificou, que concorrem para a própria fraude eleitoral. Mas como é que ainda pode acreditar num processo que concorre para aquilo que é a incerteza eleitoral? Como é que podemos colocar? Querida, nós temos que concorrer, nós não podemos desistir, porque tu tens que concorrer por uma razão muito simples. Ao concorrer, tu consegues ter evidências para depois sustentares a tua tese. Então, se tu não concorres e tu estás a alegar fraude, mas tu não concorreste, significa que tu não tens a possibilidade de tornar a sua reivindicação legítima. Então, para tu legitimares a tua reivindicação, tu tens que buscar evidências. As evidências são recolhidas pela participação. Está bem? Isso é importante. Is it a free and fair election? Agora, esta aqui é Lusa?
Venâncio Mondlane, onde é que vai acompanhar? Se alguém quiser ajudar aquele senhor ali, pode ajudar, mas eu não vou falar inglês. Este país fala-se português, é língua oficial. Onde é que vai acompanhar? Preparem-se para falar em português aqui em Moçambique. Eu não vou falar inglês. Falo muito bem inglês, mas não vou falar inglês. Vou falar português. Como eu sou país, quando eu for lá, o senhor não me vai entrevistar em português, vai me entrevistar em inglês. Fala português aqui, senão não há entrevista. Venâncio, onde é que vai acompanhar o resto do processo e a contagem dos votos? Você quer saber matéria classificada, pá. Agora não sei se isso é para passar os serviços de inteligência ou não, mas isso neste momento é matéria classificada. O povo quer saber, obviamente. Não, mas só aqui em Maputo, mas onde exatamente, com o endereço exato, já não posso dar. Né? Depois estou a ver aqui alguns com cara de Cernic, então... Presidente.